A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 5, está escrito: estando nós ainda mortos em nosso pecado, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A salvação em Cristo Jesus, ela não se dá por algo que você possa conquistar, por algo que você possa comprar, por algo que você possa dar e receber. A salvação em Cristo Jesus, ela se dá mediante a graça do amor de Cristo Jesus para com cada um de nós, manifestado na cruz do Calvário. É lógico que quando você começa a congregar numa determinada denominação cristã, seja ela católica ou seja ela protestante, eles vão vir com conceitos na qual a igreja católica chama de credo e a igreja protestante chama de doutrina. E cabe a você decidir o que você quer para a sua vida. Não é o fato de você estar vinculado à igreja A ou à igreja B que lhe faz de você, que torna você alguém salvo em Cristo Jesus, mas sim a sua dedicação, a sua fidelidade ao próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que é muito importante que não só nós, mas também a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e de atuar, ela seja baseada sim, somente na Bíblia Sagrada, a fim de que pela cruz de Cristo sejamos nós salvos e alcançaremos a misericórdia, a graça de Cristo Jesus, sem nos prendermos em conceitos, em doutrinas, em credos religiosos criados pelo homem. Nós temos que decidir o que queremos, nós temos que decidir o que é melhor para nós, seguir ao Senhor Jesus Cristo de forma livre ou nos acorrentar a uma religião. Porque quando se cria templos religiosos feitos com parede, madeira e teia, estamos criando automaticamente, estamos construindo para nós um templo na qual achamos que seja habitação do Senhor Jesus Cristo, mas que lá no fundo não é. É algo que o homem criou, é algo que o homem formou, que o homem por si só busca a fim de atrair e agradar a si mesmo, desfazendo dos conceitos, dos princípios na qual o próprio Senhor Jesus Cristo fez para conosco. Então precisamos entender do que realmente é importante para a gente, do que realmente importa, do que realmente temos de comunhão para com o Senhor Jesus Cristo. Sendo isso, a primeira coisa que temos que fazer é definir quem que é o nosso Deus. O nosso Deus é o mesmo Deus pelo qual os hebreus, os judeus, chamam de Yahvé. Aliás, eles nem gostam de pronunciar esse nome, de tão sagrado que é esse nome para eles. Mas podemos chamar qual que é o nome do seu Deus? Eu sou o que sou. Por isso que os judeus chamam o Senhor de Adonai. E temos uma linha de pensamento de que o mesmo Deus, o Yahvé dos judeus, é o mesmo Deus do islamismo, que é Alá. Mas para nós que somos cristãos, qual o nome que damos para o nosso Deus? Porque Deus é um título, não é um nome. Você já parou para pensar nisso? Qual que é o nome que você... Qual que é o nome do Deus que você diz, que você acredita? Se você
é seguidor do Senhor Jesus Cristo, se você acredita que o Senhor Jesus Cristo veio para lhe perdoar todos os pecados e para te dar a vida eterna, quero te apresentar o seu Deus e o nome dele, Jesus Cristo. O único Deus para o cristão era Jesus Cristo, no qual deu seu Espírito Santo para que pudesse nos convencer do erro do pecado, revelando a vontade do Senhor Jesus Cristo a nós. Definindo o nome, conhecendo o seu Senhor, o seu Deus, agora você tem que entender o que é ser salvo pela graça. Primeira coisa, nós temos que entender o que é salvação. Compreender o significado de salvação pode gerar muitas coisas na nossa mente. A salvação que é uma ação, ou seja, essa ação ela veio de nós? Não, ela veio de Cristo Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que fez essa ação voluntariamente em favor de nós, com a ideia de efetivar em nós a salvação, a liberdade. Mas que liberdade que seria essa? A liberdade do pecado, a liberdade a liberdade de tudo aquilo que pode nos afastar do próprio Senhor Jesus Cristo. Então é necessário que entendamos isto, que primeiro precisamos compreender o significado daquilo pelo qual o Senhor Jesus Cristo fez para nós. Ele veio com a intenção de nos salvar, ou seja, ele fez uma ação efetiva com a intenção de nos libertar. Nos libertar de quê? Seria do perigo? Seria de uma situação difícil? Porque tem muitos que se dizem ser cristão, que confessam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, todavia, ele espera que o Senhor Jesus Cristo o livra de uma situação difícil que ele tenha, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela familiar ou sentimental. Ele fica preso nisso, ele acredita nessa teoria, ele acredita nessa ideia. E isso lhe motiva ele ir para um templo religioso em busca do Senhor Jesus Cristo. Mas será que é esse o verdadeiro significado da salvação em Cristo Jesus? Porque a salvação em Cristo Jesus se deu para cumprimento de algo que o próprio Senhor Jesus Cristo, como Yahvé, havia determinado para os judeus, ainda com o profeta Moisés, para que eles pudessem voltar-se somente para o Senhor Jesus Cristo, a fim de buscar a graça, a saudação do próprio Senhor para a sua vida. E eles tiveram uma passagem de uma situação difícil para outra, quando eles deixaram de ser escravos dos egípcios e seguiram rumo à terra prometida, na qual o Senhor Jesus Cristo, como Yahvé, havia prometido que iria dar a ele. Eles tiveram momentos confortáveis na presença do Senhor. Você imagina você caminhar durante um período e você, mesmo caminhando no deserto, você não sentir o calor, e mesmo caminhando no deserto você não sentir o frio da noite, da madrugada, as suas vestes crescendo conforme o seu desenvolvimento do seu corpo, as sandálias que calçavam da mesma forma, da mesma maneira. E eles tiveram um triunfo
sobre o Faraó e o seu exército. Pô, aquelas pragas todas ocorrendo, o mar abrindo na frente deles. Se aquilo ali não foi um triunfo para eles, o que seria? Eles obtiveram a vitória. A vitória em quem? A vitória em Cristo Jesus, a vitória em Yahvé. Se tornarem independentes, para não mais ficar presos aos pecados. Da mesma forma, sucede para conosco. Nós vivemos hoje numa situação confortável de dizer que somos filhos de Cristo Jesus, mediante ao seu próprio sacrifício em favor de nós. Temos triunfo, porque agora a morte ela não reina mais sobre as nossas vidas, pois em Cristo Jesus alcançamos a vida eterna, alcançamos a vitória. Só que tem muitos por aí que estão achando que a vitória dele está em deixar de ser pobre e virar rico. Deixar de morar na comunidade para morar em apartamentos luxuosos, em casas luxuosas. É deixar o seu Chevette 78 e partir para um Porsche ou para uma Ferrari. Tem muita gente que acha que a sua vitória é deixar de ser empregado e se tornar patrão. E essas pessoas continuam vivendo na dependência das coisas desse mundo, continuam na dependência do materialismo. Elas não estão ainda prontas, elas ainda não estão preparadas para aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para as suas vidas, para aquilo que o Senhor Jesus Cristo planeja, almeja para as suas vidas, mas elas ainda estão focadas nas coisas deste mundo. Ou seja, embora o Senhor Jesus Cristo tenha salvado elas, embora o Senhor Jesus Cristo tenha libertado elas do pecado, o pecado ainda não saiu delas. Elas ainda não tiveram a redenção do Senhor Jesus Cristo. Elas ainda não foram resgatadas. Mas não por causa do Senhor Jesus Cristo, mas por causa do seu sentimento, por causa da sua vida, por causa daquilo que ela tem, porque o seu coração ainda está voltado para este mundo. Está voltado para o Egito, está voltado para o pecado. E quando você não entender que é preciso você abrir mão deste mundo, abrir mão dessas filosofias, das coisas materiais deste mundo, para entregar-se somente ao Senhor Jesus Cristo, você está preso, você está condenado, você não é ninguém, você é somente uma pessoa perdida, vazia, sem Deus, sem Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é isso que as pessoas não entendem, é isso que o chamado cristão hoje encontram dificuldades, é entender que a felicidade eterna que pode ser obtida em Cristo Jesus após a morte desse corpo físico depende da nossa negação. Depende de nós abrirmos mão das nossas próprias vidas, do nosso próprio querer, das nossas próprias vontades, para que em Cristo Jesus possamos alcançar a graça, possamos alcançar a salvação. E por falar em graça, o que é a graça? A graça é o quê? É a qualidade do engraçado, do comicidade. Favor é um favor que se dispensa, que não tem pagamento, que não tem recebimento. É o mercê, é uma dádiva na qual recebemos de Cristo Jesus. Recebemos do Senhor Jesus Cristo em favor de nós, mesmo nós sem merecermos, mesmo sem nós termos as condições de ser
aptos a ter aptidão para tal coisa. Porque como poderemos nós ser salvos, ser livres dos nossos pecados, se a nossa vida ainda está presa a este mundo? Antes mesmo de nos libertar, o Senhor já nos amou. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele já tinha para conosco algo belo, elegante. Tinha familiaridade. Ele já pensava em fazer um favor em prol da gente. Ele já tinha um grancejo para conosco, a fim de que nós nos aproximássemos dele. Mesmo quando ainda estávamos perdidos no pecado, o Senhor Jesus Cristo já estava presente nas nossas vidas, só esperando o momento de encontrar-se conosco, assim como se deu com o apóstolo Paulo e com todos os outros 12 apóstolos, como se deu com os discípulos. O Senhor encontrou com eles. E por que então às vezes nós ainda estamos perdidos num conceito religioso? Muito se dá porque nós ainda não estamos prontos, nós não estamos encantados pelo Senhor Jesus Cristo. Nós não entendemos que a formosura do Senhor Jesus Cristo não está nas coisas deste mundo, mas nas coisas que não tem preço, que as coisas do reino são as coisas espirituais, as coisas do reino dos céus. E essa gentileza, essa graciosidade, o Senhor fez para conosco, a fim de que pudéssemos voltar-se para Ele em plena perfeição, na lindeza da alma. E às vezes, muitos de nós temos dificuldade de entender o primor de Cristo Jesus para conosco, a sua amizade eterna para conosco, o seu companheirismo, o seu convívio, a sua intimidade, o seu trato, a sua ligação para conosco. E acha que o Senhor é obrigado a fazer algo por ele. Ah, mas o Senhor disse que tudo que eu pedir em seu nome, quero receberei. Sim, você só esquece de um detalhe. A salvação, ela é de graça. E essa graça foi uma cortesia na qual recebemos do Senhor Jesus Cristo. Foi um compadricismo, um companheirismo dele para conosco. Então não pensa que o Senhor vai se ver sempre fazendo algo por você. Não seja egoísta. Seja grato pelo que o Senhor tem feito na sua vida. Seja grato pelo que o Senhor tem realizado na sua vida. E voltas somente para o Senhor, a fim de que, através de um conserto, através da fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, você tenha condições, você tenha total responsabilidade com aquilo que o Senhor fez para você. A salvação em Cristo Jesus, ela não gira em torno de você. O Senhor não trabalha somente ao seu favor. O Senhor não é o seu empregado. O Senhor, ele não é o seu servo. Tu é que é servo do Senhor Jesus Cristo. Se coloca na sua posição e entenda. Nós é que somos servos do Senhor Jesus Cristo. E não o Senhor Jesus Cristo que é servo nosso. Sendo assim, necessitamos, sim, de uma postura, de uma conduta
melhor perante o Senhor Jesus Cristo, a fim de que abandonemos as práticas contaminosas e sejamos fiéis, vivemos em santidade ao Senhor Jesus Cristo. É isso que realmente importa, é isso que realmente tem valor, é isso que realmente tem significado para nossas vidas. E quando você ficar buscando as coisas deste mundo, e quando você achar que o Senhor Jesus Cristo, o seu Deus, ele é seu empregado, você está fardado, você está fora da comunhão com Cristo Jesus. Você está fardado, está distante do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 13, está escrito: E quando vós estáveis mortos em vossos pecados e na inconcisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. Quando ainda estávamos mortos nos nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo já tinha demonstrado a sua graça, já tinha demonstrado o seu amor, já tinha demonstrado a sua salvação para conosco. Enquanto ainda estávamos na incircuncisão da nossa carne, ou seja, quando ainda estávamos presos à materialidade deste mundo, o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, já havia nos vivificado para que pudéssemos viver com Ele, para que pudéssemos estar com Ele. Então, o porquê que, uma vez que fomos perdoados por Cristo Jesus, vamos deixar nossas vidas se perder, vamos deixar a nossa vida ser levada de qualquer forma, de qualquer jeito. É preciso, é necessário que as nossas vidas elas sejam firmadas em Cristo Jesus. Que você entenda o amor de Cristo Jesus para contigo foi tão grande que mesmo antes de você nascer, Ele já havia se manifestado em favor da sua vida, para que você, uma vez estando nele, pudesse alcançar a vida eterna. Para que uma vez você, voltando para ele, você pudesse morar para sempre ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então é preciso que você entenda, é preciso que você compreenda que você é servo e não Senhor. Que você está aqui é para servir ao seu Deus, é para servir ao seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, na posição de servo, cumprindo todos os ensinamentos, cumprindo todos os mandamentos na qual Ele predeterminou para a sua vida, para que você possa seguir fazendo a vontade dEle, para que você possa fazer o querer dEle para a sua vida. Entenda isso. Todos que se dizem seguidor do Senhor Jesus Cristo, todos que se dizem ser cristão, quer seja filiado a uma denominação cristã, católica ou protestante, é servo, está aqui para servir.
está aqui para pregar as boas novas em Cristo Jesus, para que o seu evangelho seja pregado a todas as criaturas, abrindo mão da sua própria vida, abrindo mão do seu próprio querer, abrindo mão da sua própria vontade, para seguir obediente a Cristo Jesus. Porém, todavia, entretanto, se você não se comportar como servo, se você não se comportar como alguém que foi gratificado por algo que não merecia, ou seja, se você não agir com gratidão para com o Senhor Jesus Cristo, sendo agora obediente e fiel a Ele em tudo, tu está fardado a conhecer a morte eterna. Mesmo você estando tecnicamente em Cristo Jesus, mesmo você se dizendo ser cristão, você há de perecer como todo mundo, porque a sua vida, o seu querer está neste mundo e não está em Cristo Jesus. Que hoje seja o tempo da mudança, que hoje seja o momento na qual iremos buscar uma mudança de vida, uma mudança de pensamento nas nossas vidas. Que hoje seja um dia de renovação para todos nós, a fim de que abandonemos de uma vez por toda a mediocridade que vivemos. Saímos da mesquinhez e começamos a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Hoje o Senhor nos chama para um conserto. Hoje o Senhor nos chama para que possamos colocar na nossa posição, na posição de servo, daquele que, ajoelhado perante o Senhor Jesus Cristo, ele fica ali em espírito de oração, buscando o direcionamento do Senhor Jesus Cristo, o seu Deus, para que possa pregar, para que possa anunciar as boas novas. Mas se você continuar se aprisionando na religião, se você continuar se aprisionando nos desejos deste mundo, nas filosofias em vãs, no materialismo deste mundo, saiba que o seu nome não está no livro da vida. O seu nome não está na lista daqueles que vão passar toda a sua vida ao lado de Cristo Jesus. Então é necessário que você mude a sua mente, que você mude a sua forma de pensar. E voltando-se para o Senhor Jesus Cristo, e voltando-se para a palavra, para o Evangelho de Cristo Jesus, você possa buscar a presença do Senhor, buscar a revelação de Cristo Jesus através do seu Espírito Santo, para que você tenha condições de cumprir o seu chamado, de cumprir o mandamento de Cristo Jesus para com a sua vida. O Senhor lhe chama hoje para um renovo. O Senhor lhe chama hoje para uma mudança de postura, de conceito, de filosofia. O Senhor hoje lhe chama para que possa viver verdadeiramente para com Ele, num relacionamento mais do que especial, num relacionamento fidedigno para com o Senhor Jesus Cristo, a fim de que a sua vida
seja mudada, seja transformada pelo poder do Espírito Santo, do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Deus, Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6, está escrito: mas a que vive em paz está morta enquanto ela vive. Para que estejamos paz, precisamos morrer para este mundo. Precisamos morrer para o pecado. Precisamos morrer para a religião. Precisamos morrer para a materialidade deste mundo. Para que assim alcancemos a paz. Não essa paz que todo mundo diz, mas a paz em Cristo Jesus. A paz que muda, que transforma, a paz que renova cada um de nós. A paz de estar com a nossa mente, com a nossa consciência, com o nosso coração diante do trono de Cristo Jesus. Essa paz a gente só alcança quando entendemos que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. A eles devemos ser gratos, seguindo as suas orientações, seguindo aquilo que Ele quer para a nossa vida, a fim de que abandonemos não somente as práticas do pecado, mas também a prática religiosa e a busca pelo materialismo. E voltemos somente em adorá-lo, pregando a sua palavra, anunciando o seu evangelho, até que chegará o momento em que adormeceremos para este mundo e em breve ressuscitaremos para o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25, está escrito: na verdade vos digo, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. A hora é agora. Ouça a voz do Senhor Jesus Cristo. Escuta o que Ele está te dizendo. Ele não quer que você se torne um religioso. Ele quer que você seja totalmente dependente dele, fazendo o seu querer, fazendo a sua vontade, fazendo aquilo que é agradável a Ele, para que de certa forma possamos nós, mediante ao seu sacrifício, mediante ao seu amor manifesto na cruz, possamos alcançar, possamos ser libertos e ter a plena convicção, a plena certeza de que ao lado de Cristo Jesus haveremos de morar
haveremos de habitar. Talvez o Senhor esteja te chamando hoje para que possa pregar a sua palavra, para que possa anunciar o seu evangelho. Contudo, você, assim como o profeta Moisés, ainda tem dado desculpa. Ora pela sua timidez, ora pela falta de eloquência, ora pela sua gagueira, pela voz que você acha que é feia. Não espere ter uma boa eloquência, não espere ter uma voz bonita, não espere perder a timidez para que você possa pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Da forma que você se encontra, da maneira com que você está, o Senhor lhe chama para que possa pregar, para que possa anunciar, para que possa bendizer o seu querer, bendizer a sua vontade. Da mesma forma, o Senhor diz agora para aqueles que ainda não aceitaram como seu Senhor e Salvador: não espere se libertar do vício, das drogas, não espere se libertar da prostituição, não espere se libertar da mentira, da fofoca, das práticas sexuais ilícitas, para se converter ao meu evangelho. Venha como está, eu vos libertarei, eu livrarei você desse fardo pesado que tem descarregado. Venha da forma, da maneira que está, que eu haverei de fazer uma obra, eu haverei de trabalhar através da sua vida, e você será para mim um vaso de honra. Você será para mim um canal. Você será o emissário, o porta-voz real do meu evangelho. Venhas como estás, que através da sua vida, grandes obras eu ainda haverei de realizar. Grandes obras eu ainda haverei de fazer através da sua vida, através da sua entrega, da sua fidelidade para com a minha vida, para comigo. Venha como estás, pois eu quero morar, eu quero fazer de você a minha morada, o local da minha habitação. Eu quero fazer da sua mente, do seu coração, da sua consciência, o meu altar, onde eu revelarei a você todo o meu querer, toda a minha vontade, para que você possa transmitir para seus amigos, para a sua família, para os seus colegas, em todo o ambiente que você estiver. Eu quero usá-lo para anunciar o meu evangelho. Venha como estás. Deixe que eu liberte você desse pecado. Deixe que eu liberte você da avareza na qual você tem vivido. Deixe que eu liberte você da religiosidade. E faço de você como eu fiz com o apóstolo Paulo, como eu fiz na vida de John Wesley, como eu fiz na vida de Billy Graham. Deixe eu te usar.
Deixe eu trabalhar através de você. É o convite, é o pedido que eu te faço. Abra o seu coração, abra sua mente para mim. Eu sou Jesus e quero entrar na sua vida.